Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento do seu trabalho. Que as minhas palavras possam estar levando a todos aí o entendimento e o conforto, ok? E que o Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações aquela semente do amor e que possamos, assim, dar bons frutos, tá certo? Bom, no Evangelho desta noite, nós não vamos estudar nenhum capítulo específico, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e nem do Novo Testamento. Mas trata-se de um tema que tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus, que é a força do pensamento. Buda, ele fala assim: tudo que somos surge dos nossos pensamentos. E com os nossos pensamentos fazemos o mundo. Tem um outro grande sábio, né, que é um grande mensageiro de Deus, um enviado do Pai, que é Meixo Sama, que é fundador da Igreja Messiânica. E ele fala assim: gratidão gera gratidão, lamúria gera lamúria. Isso acontece porque os corações agradecidos se comunicam com Deus e os corações queixosos relacionam-se com a negatividade. Assim, quem estiver agradecendo torna-se feliz e quem vive se lamuriando caminha para a infelicidade. Muito legal, né? O pensamento, gente, é um subproduto do espírito. O pensamento, ele é energia pura. E sendo energia, é algo de natureza física, que pode ser convertido em diversos tipos de energia. Emmanuel nos fala que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. E André Luiz reforça. Ele nos ensina que o cérebro é o órgão que o espírito se vale para se manifestar. É necessário que nós saibamos que existe uma força imensamente superior à eletricidade, à dinamite, ao vapor, que é a força do pensamento e a vontade. E nada, gente, nada se escapa desse infalível mecanismo, que é sustentado pelo fluido cósmico universal, que é emanado pelo Criador. E a cada atitude e cada pensamento praticado gera um destino que, infalivelmente, gente, iremos reviver a longo e a médio prazo. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Somos nós, gente, que determinamos o nosso destino. Vamos pensar, assim, na trindade espiritual. Então, vamos imaginar, assim, uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide está Deus. Nas duas extremidades de baixo, de um lado o espírito, do outro lado a matéria. E circulando esse meio está o fluido cósmico universal. Vamos nos lembrar que a energia divina cruza constantemente os nossos caminhos. Porque essa energia está circulando entre essas três pilastras. Por isso, Deus está sempre conosco, está sempre entre nós, desde o instante que nós fomos criados. Porque, vamos analisar assim, né? O que nós viemos fazer nesse planeta bendito? Aprender a amar. Esse é o propósito de nós estarmos nesse planeta bendito.
Nós fomos criados por Deus, gente, simples e ignorante. Ignorante que eu falo no sentido do conhecimento. Mas teremos que retornar ao Pai, ainda simples, porém sábios. Esse é o grande desafio. Paulo, ele nos fala que quando o ser humano aprender a amar, ele não precisa mais das leis civis, de jeito nenhum. Com o aprendizado da lei do amor, da lei da evolução, da lei de ação e reação, a lei da afinidade, põe-se fim em todas as leis civis. E põe-se fim, inclusive, no livre-arbítrio, porque o caminho já estará definido. Então, quando nós pensamos em algo ou em alguém, escapam do nosso cérebro ondas mentais que estão carregadas de energias. Ondas essas que são como as ondas do rádio, e elas viajam pelo espaço, chegando à mente daquele ao qual nós estamos pensando, ao qual nós estamos emanando. Então, quando nós levamos o nosso pensamento, que nós pedimos em benefício de alguém, ele será socorrido imediatamente. Esse é o poder da oração, gente. Quando a gente se comunica com aquela outra pessoa. Então, a gente se liga ao Pai com os nossos pensamentos positivos e emana essa energia para aquele que está necessitado. Nós não podemos nos esquecer que nós somos responsáveis, gente, por tudo que acontece conosco. Somos nós que determinamos o nosso destino. Nós vivemos hoje o que semeamos ontem. E colheremos amanhã o fruto da semente que plantamos hoje. Vamos nos recordar de Paulo mais uma vez. Paulo nos ensina que a semeadura ela é livre. Eu posso lançar a semente que eu quiser no terreno fértil. Mas a colheita, gente, é obrigatória. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos, ele deixa muito claro a importância do pensamento em nossas vidas. Ele fala assim: são os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Então, são os nossos sentimentos e nossos pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Então, vamos analisar o que nós estamos pensando. Porque se nós estivermos pensando coisas boas, nós vamos atrair espíritos bem intencionados. Mas se nós estamos com aquele pensamento negativo, né, desejando mal para outra pessoa, nós vamos entrar na sintonia dos espíritos mal intencionados. Daí a importância, gente, de vigiar os pensamentos como Jesus nos ensinou. Orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, para que nós possamos atrair bons espíritos e repelir aqueles mal intencionados, certo? Kardec nos fala também que nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, o poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Olha que Kardec fala. Então, quando nós vibramos para alguém, ele pode estar lá do outro lado do mundo. Se nós tivermos a fé e pensarmos verdadeiramente sobre a nossa intenção, a pessoa recebe. Então, assim, as nossas vibrações, os nossos pensamentos poderão chegar, gente, a qualquer parte do mundo, tá? Eu só não vou dizer qualquer parte do universo, porque a gente conhece muito pouco do universo. Mas se nós conhecêssemos o universo, nosso pensamento chegaria lá. Porque o pensamento, ele viaja numa velocidade fabulosa, muito, mas muito acima da velocidade da luz. Só para a gente ter uma ideia, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento viaja infinitamente, muito mais. Para que a gente possa entender, né, o poder do nosso pensamento.
e que, ao praticarmos uma ação, gente, ela é imediatamente registrada e processada nesse fantástico mecanismo, que pela lei de ação e reação nós vamos ter que vivenciar, tá? Não podemos nos esquecer disso. Daí a necessidade de estarmos vigiando os nossos pensamentos, porque pode ter certeza, nós vamos vivenciá-los. O pensamento, minha gente, ele não é algo ilusório como muita gente imagina, não. Ele é muito real, porque pensar é irradiar, é transmitir. E quando nós pensamos, nós geramos uma força de corrente. E esta corrente, é muito importante a gente falar isso, essa corrente poderá nos trazer tanto o bem como o mal. Pode nos trazer a grandeza ou também a decadência. Ela pode nos promover a saúde, mas pode também promover a doença. Pode promover a vida, como pode também promover a morte. Portanto, gente, os nossos pensamentos podem ser a nossa asa libertadora, sem dúvida nenhuma. Mas dependendo do que nós estamos pensando, da energia que nós estamos emanando, também poderá ser a nossa prisão. Pois somos, gente, o que pensamos. Tá? Parece assim um tanto difícil, um tanto duro, né? O que eu vou dizer, mas muitas vezes nós somos causadores das nossas doenças. Justamente, gente, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque é justamente através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos é que nós alteramos a estrutura molecular das nossas células, fazendo com que essas células possam crescer de forma desordenada, promovendo assim, gente, doenças que poderão ser irreversíveis. Irreversível pode ser. Tá? E isso daí está provado cientificamente. Tem um cientista japonês, ele chama Masaru Emoto. Depois, quem quiser procurar no YouTube, fiquem à vontade. Vocês vão ver lá, Mensagem da Água. Tá? Ele demonstrou ali cientificamente que a força do pensamento e o sentimento podem mudar a estrutura molecular da água. Ele usa uma técnica que consiste em expor a água a esses agentes de pensamento. Aí ele congela, depois fotografa os cristais que se formam, né, com o congelamento, e aí ele vê a modificação da estrutura molecular da água. Por exemplo, ele pega uma água poluída e expõe essa água a uma oração, a um muito obrigado, a um bom dia, a músicas suaves. E as fotografias mostram que as suas células foram todas reestruturadas. Ela tem a forma, ela tem a imagem de uma gota cristalina. E isso é científico, gente. E ele pega também a molécula da água cristalina, tá? E expõe ela a brigas, a injúrias, palavras de baixo calão, músicas agressivas, e ali é demonstrado que as suas moléculas são totalmente desestruturadas. Depois vocês vão lá e conferem, tá? Vamos nos lembrar, minha gente, que o nosso corpo ele é formado por aproximadamente 70% de água. Então pensemos, como ficam as moléculas da água do nosso corpo quando nós estamos irados? Quando nós estamos nervosos, em xingamento, ou pensando negativamente? Vamos refletir sobre isso. Então é necessário, minha gente, que a gente
né? Faça mudanças nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para poder identificar os fatores que nos levam ao sofrimento e os fatores que nos levam à felicidade. Então, é trabalhar para eliminar esses pensamentos, essas emoções, essas atitudes negativas que geram em nós a ansiedade, a angústia, a inquietação, e passar assim a cultivar pensamentos e sentimentos, né, que nos conduzem à felicidade, que nos conduz à nossa saúde, que nos conduz à prosperidade. Porque é um tanto difícil, gente, devido às nossas atribulações, à nossa tensão do dia a dia, às vezes a gente toma decisões sem pensar. Então, naquele impulso, nós agimos e agimos sem pensar. Consequentemente, sentimos as consequências da nossa ação impensada, né? Então, é necessário que a gente se organize os nossos pensamentos. Então, antes de tomar qualquer atitude, né, vamos criar um modelo mental, aquele modelo assim de pensar antes, sentir primeiro, para depois agir. E aí vem a colheita dos resultados. Só assim nós conseguiremos vencer os nossos pensamentos, com a organização do nosso modelo mental. Jesus, ele que era conhecedor de todas as ciências, né? E ele ciente de como manusear os fluidos vitais, ele curava. Mas não era milagre, porque ele conseguia manipular os fluidos. Esse fluido que eu citei no início, esse fluido cósmico universal, essa energia que é emanada do alto. Então, aí Jesus sabia e sabe, né, que nós somos todos filhos de Deus, como ele. Tanto é que na oração do Pai Nosso, ele diz: o Pai é nosso, ele fala. Então, assim, ele vem nos revelar os nossos poderes. Nos revelar os nossos poderes. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo, se eu não me engano, 34, ele relembra o Salmo 82, onde está escrito assim: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. E aí Jesus complementa, né? Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Porque Deus não nos criou perfeitos. Não, claro que não. Mas Ele nos criou para a perfeição. E Ele deu a nós a liberdade de escolher os caminhos. Nos deu o livre-arbítrio. Então somos nós que decidimos qual o caminho que vamos escolher. Mas Jesus, ele nos aconselha: entrai-vos pela porta estreita, porque essa é a porta da salvação. E Jesus fala: mas em verdade eu vos digo, poucos por ela entrarão. E Jesus fala isso com muita tristeza. Por que ele disse isso? Porque ele sabia e sabe que impera dentro de cada um de nós a nossa pequenez espiritual, que é o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ganância. Então, Jesus, ele vem nos mostrar, através desses ensinamentos, a necessidade da transformação em nós. A gente busca, às vezes, muito a transformação do outro, mas a transformação tem que ser feita aqui, dentro de cada um de nós. Essa transformação é fácil? Claro que não. Pensando assim, a grosso modo, não é não. Mas ela não é impossível. Só depende da nossa vontade. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta a espiritualidade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
E os benfeitores espirituais respondem: sim, frequentemente fazendo um esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade, disse ele. Olha, que a espiritualidade nos fala, eu perguntei ainda agora, né? É fácil fazer essas mudanças, né? E a espiritualidade fala para a gente. Frequentemente, fazendo um esforço muito, ele não fala insignificante, ele fala muito insignificante, ou seja, quase nada. O que falta para a gente é a vontade de realizar essa mudança dentro de nós, essa transformação dentro de cada um de nós. Às vezes, gente, a gente foge um pouco dessa transformação, porque quando nós nos transformamos, aumenta a nossa responsabilidade. Então, Jesus, ele revela os nossos poderes, mas ele revela também o tamanho da nossa responsabilidade. Porque uma vez que somos conscientes da verdade, nós temos muitas obrigações em relação ao nosso próximo. E muitas vezes fugimos. Mas não existe obstáculo, gente. Se o desejo, o pensamento positivo, a vontade for maior que eles, não existe obstáculo. Que a gente possa, assim, ser como um rio, que quando encontra um obstáculo na frente, ele não fica ali lutando com aquele obstáculo, não. Ele o rodeia e segue o seu curso. E nós, muitas vezes, queremos ficar brigando com esses obstáculos. Então, que diante das nossas dificuldades, das nossas aflições, nós possamos manter o nosso pensamento elevado. Quando a gente tiver, assim, com uma certa tristeza, né, elevemos o nosso pensamento em Deus, façamos uma oração, né, gerando em torno de nós boas energias. Podem ter certeza, gente. Deus está conosco, está ao nosso lado, sempre, desde quando nós fomos criados. Então, que nós possamos ser perseverantes nessa mudança, nessa transformação, que só nós podemos fazer dentro de cada um de nós. Tá certo? Então, vamos assim, mais uma vez, né, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz bendita que Ele derrama sobre nós. Essa luz curadora, essa luz que vai passar pelo nosso corpo feito um scanner, fazendo a reestruturação de todas as nossas células. Nós vamos rogando ao Pai, humildemente, que essa luz possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa despertar a paz no coração dessas pessoas. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz bendita possa chegar àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Nós te pedimos, Pai, que essa luz possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Nós te pedimos, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, para que sejamos perseverantes na nossa luta interior, na nossa transformação interior. Nós te pedimos, Pai, que essa luz possa também ficar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência. Desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.